arte, literatura, educação e liberdade. Parceria, Prefeitura de Petrópolis. Acabou? Gente, muito boa tarde. O pessoal vai tirar o reservado, vai manter o reservado. O que você deseja? Opa. Quem quiser chegar aqui mais para frente, eu agradeço. Luiz Galina e Afonso Borges. Apresentação feita em 1º de maio no primeiro Festival Literário Internacional de Petrópolis, Flipetrópolis. Esta acontece em um palco elevado que possui 3 cadeiras intercaladas por 2 mesinhas que carregam copos com água e livros. O fundo é composto por um grande banner estampado com o tema do primeiro Flipetrópolis e um telão que passa ao vivo a roda de conversa que também está sendo filmada. À frente, é possível ver as primeiras fileiras da plateia. Os palestrantes se assentam nas cadeiras dispostas no palco. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Afonso Borges, um homem branco de cabelos cacheados presos em um rabo atrás da cabeça, de tom branco. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça caque e blusa branca estampada de azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos de aro redondo preto. A segunda pessoa sentada é Luiz Galina, um senhor de cabelos curtos e brancos, rente à cabeça e bigode de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões estampada de azul e branco, calça jeans e suspensório cinza. A terceira e última pessoa sentada é Tom Farias, um homem negro cujos cabelos estão todos envoltos em dreads de tom castanho. Seu comprimento lhe vai até o ombro. Ele traja calça caque e blusa branca e, por cima desta, usa um colete marrom. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão, está do início ao fim a intérprete de Libras, sendo ora uma mulher negra de cabelos ondulados e blusa preta, ora uma mulher branca com os cabelos presos e blusa preta. Elas traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e é possível ver que está cheia. Tão importante ouvir as pessoas que nos antecederam, o ministro, né? Ouvir o depoimento, foi da Gisela que fez o depoimento, que esteve em Boston. Gisela, ouvir aquele depoimento me emocionou muito, ouvir os canarinhos também foi uma emoção muito grande. Então, em primeiro lugar, dizer dessa minha emoção de você ter me convidado para participar desse evento, e como isso está sendo importante para mim, quanto aprendizado eu estou tendo aqui nessa convivência. A cada momento, né, nós que trabalhamos com a cultura, que trabalhamos com a educação, que trabalhamos com o lazer, a cada momento a gente aprende, né? A cada momento a gente pode fazer um pouco melhor o que a gente gosta de fazer. Então, em primeiro lugar, agradecer e dizer da minha imensa satisfação de estar aqui nessa tarde tão importante. Vamos falar de SESC, a minha paixão falar de SESC, né? Deixa eu falar um pouquinho. O SESC é uma entidade nacional, como você disse. O SESC está presente em todos os estados do Brasil. O SESC foi criado em 1946, portanto, é uma entidade que tem 77 anos de estrada, né? E pena que o ministro não está aqui, mas o SESC foi criado por um decreto 9853, assinado pelo presidente da República da época, que foi Eurico Gaspar Dutra, né? E o Brasil, nesse ano, nesse quinquênio, tinha entrado na democracia, né? Getúlio Vargas tinha saído e houve eleição, Eurico Gaspar Dutra ganhou, foi ele quem assinou o decreto de criação do SESC. E o SESC não é governo, o SESC é uma entidade privada que foi idealizada por empresários. As lideranças empresariais daquela época, que o Brasil estava se industrializando, se urbanizando. Lembremos que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, estava terminando a Segunda Guerra Mundial, houve uma interrupção dos fluxos de importação por causa da Segunda Guerra Mundial, e o Brasil foi obrigado a começar a se industrializar e se urbanizar.
Então, massas de pessoas vindo do campo para as cidades. Naquela época, mais ou menos, a população brasileira, 80% estava no campo, e essa população começou a vir para as cidades, trabalhar no comércio, trabalhar na indústria, trabalhar no serviço. Os empresários falaram, nós precisamos fazer alguma coisa para acolher e educar essa população. E numa conferência de empresários aqui no Rio de Janeiro, em Teresópolis, eles firmaram um documento que chama-se Carta da Paz Social, onde eles se comprometeram a criar instituições que pudessem dar conta desse atendimento, desse processo de educação, desse processo de criar condições de melhor viver para essa população que estava vindo do campo para as cidades. E esses empresários levaram essa proposta ao governo, e o governo, então, autorizou, no caso do SESC, autorizou a Confederação Nacional do Comércio a criar o SESC, e como tinha já autorizado a criar o SENAC um pouco antes. Então, o SESC é uma entidade privada. Os empresários sabiam que, se não houvesse uma lei disciplinando, não haveria recursos financeiros suficientes para dar conta daquele trabalho que eles se propunham. Então, nesse decreto de criação, os empresários sugeriram ao governo que houvesse uma obrigatoriedade das empresas contribuírem para formar um fundo financeiro que pudesse, então, ser o alicerce dessa entidade que se denominou, então, Serviço Social do Comércio. Os empresários se comprometeram, por essa lei, a contribuir com 2% sobre o valor da folha. É importante enfatizar, não é contribuição dos empregados, é contribuição das empresas. E essa contribuição diminui o lucro das empresas, é uma despesa das empresas. Então, assim foi criado o SESC para cuidar do bem-estar e do atendimento desses trabalhadores. E nesse decreto de criação, ele é muito bonito, né? O ministro falou das leis, né? As leis são bonitas. Esse decreto de criação que está valendo até hoje, Afonso, diz que para o SESC realizar e cumprir essa missão de promover o bem-estar das pessoas, o bem-estar dos trabalhadores, a maneira mais adequada, mais importante, seria através da educação e da cultura. Isso está lá no nosso decreto de criação. Está lá. Entre outras medidas que a lei possibilita, está lá claramente, olha, o SESC, para cumprir o seu objetivo, tem que cuidar de cultura e educação. E assim foi. Eu tive a felicidade, nos meus 20 e poucos anos, agora respondendo a sua pergunta, li um anúncio no jornal, olha, a entidade nacional procura jovens que podem viajar e tal, e para desenvolver um trabalho social. Tinha quantos anos? 26 anos. E eu me inscrevi. A gente mandava o currículo para o endereço lá que o anúncio dizia. Eu me inscrevi e mandei meu currículo e, para minha surpresa e felicidade, o SESC me respondeu, me manda um telegrama. Olha, então o senhor foi escolhido para participar do processo seletivo, né? E aí começou, era um processo longo, durou alguns meses, eram 1.000 candidatos. Desses 1.000 candidatos foram admitidos pelo SESC 9 candidatos, né? E qual era o nosso trabalho? Porque o SESC estava nos contratando? Estava nos contratando para compormos equipes de orientadores sociais, assim que se denominava o cargo que eu comecei no SESC, orientador social, para viajar pelo interior de São Paulo, desenvolvendo atividades artísticas, culturais e sociais. E junto comigo, nessa turma de 9, entrei com o Danilo Santos de Miranda, né? Foi também um privilégio. Eram jovens assim vocacionados para esse trabalho social. No caso do Danilo, ex-seminarista, né? Quer dizer, ex-padre, porque ele se ordenou jesuíta, né? Ele se ordenou jesuíta, ele abandonou a batina pelos motivos dele, não sei quais foram, né? E então os profissionais que entravam no SESC nessa época para compor essa equipe de orientadores sociais
eram ex-seminaristas, eram ex-pastores, né, várias denominações religiosas. E pessoas com uma cultura geral, pessoas que gostavam de ler, pessoas que estavam acompanhando o que estava acontecendo no mundo, né? Então, a seleção procurava avaliar se esses jovens tinham esse olhar para o mundo, essa atenção para o mundo, se gostavam de ler, se gostavam de estudar, se preocupavam com as questões sociais e culturais. E assim, então, começou a minha carreira no SESC, junto com o Danilo. Nós compunhamos equipes de 3 orientadores sociais, tínhamos um veículo e viajávamos pelo interior. Nesse veículo, nós tínhamos um projetor de cinema, me lembro da marca até hoje, Vitor Calarte, era um projetor de 16 milímetros. Então, uma das atividades que nós desenvolvíamos era, junto a grupos das cidades que a gente visitava, de promover ciclos de cinema de 16 milímetros. Né? A gente tinha os contatos com as entidades culturais da cidade de São Paulo, que nos emprestavam esses filmes. Então, uma das coisas que a gente fazia era levar esses filmes importantíssimos. Né? Qual ano isso? Isso eu comecei em 69, em 1969. Né? Mas a gente não fazia só atividades culturais. A gente desenvolvia também atividades esportivas, a gente organizava seminários relacionados aos temas sobre cultura, sobre educação. Nós trabalhávamos sobre uma metodologia denominada ação comunitária. E já era regionalizado? O SESC já tinha essas diretorias regionalizadas? Sim. O SESC nasceu assim. É uma das características muito positivas do SESC. É uma entidade nacional, mas cada departamento regional tem autonomia programática. Nasceu assim. Nasceu assim. É uma entidade federativa. E esse é um dos motivos do sucesso do SESC, porque em cada estado, os gestores de cada estado desenvolvem as atividades que sejam mais adequadas à realidade de cada estado. Né? Então, eu sou empregado do SESC de São Paulo, não sou empregado eu não posso ir para outro regional. O quadro de pessoal é de cada estado. Então, o SESC nasceu assim, com essa característica. Eu ia fazer uma brincadeira, existe outro SESC? Então, nós viajávamos e desenvolvíamos essas atividades, era metodologia ação comunitária. O que essa metodologia nos ensinava? Era de localizar, identificar as lideranças de cada cidade. Então, nós tínhamos essa habilidade, essa competência, né? Nós éramos treinados para isso, de identificar as lideranças. Nós começávamos, fazíamos uma reunião com essas lideranças, pessoas relacionadas à parte cultural, à parte artística, à parte esportiva, e perguntávamos: o que vocês querem fazer? Nós temos aqui equipamentos, nós temos um conhecimento, um poder de juntar as pessoas. O que vocês querem fazer? Então, a partir dessa escuta, nós organizamos a atividade. Né? Então, por exemplo, a primeira cidade que eu trabalhei, que foi Garça, no interior de São Paulo, tinha um pessoal que gostava, na parte esportiva, de arco e flecha. Esse representante, ele falou: nós gostaríamos de fazer um torneio de arco e flecha. E assim fizemos. Mas eu não entendia nada de arco e flecha. Então, quem organizava era a pessoa da cidade, que conhecia a modalidade. E assim a gente fazia com todas as atividades. Né? A pessoa que gostava de música. Bom, o que nós podemos fazer de música? Não, poderíamos fazer isso e aquilo e tal. Então, as demandas surgiam da escuta do que essas lideranças que conheciam a cidade achavam que era mais importante. E esse trabalho, depois da Unimos, chamava-se Unidade Móvel de Orientação Social. Esse trabalho isso durou uns 10 anos, nós chegamos a ter uns 150 orientadores sociais fazendo isso o ano todo, em dezenas de cidades, centenas de cidades. Isso foi mudando a cara do SESC, essa dinâmica de trabalho, de escuta, o que é melhor fazer,
isso foi passando também para as unidades fixas. Esses orientadores sociais que tiveram esse aprendizado riquíssimo comunitário, de ouvir, de entender, de fazer o que a comunidade queria, isso, de certa maneira, é o jeito de nós trabalharmos hoje nas unidades fixas, da gente estarmos atentos ao que é mais necessário naquele momento, o que as pessoas estão mais precisando naquele momento. Então, eu tive essa felicidade de entrar no SESC com o Danilo. Depois de alguns anos, o Danilo foi convidado para ir para o SENAC. Estava havendo uma mudança no SENAC de São Paulo. Ele vai para o SENAC. No SENAC, ele assume a área de gestão de pessoas. Fica lá, acho que uns 5 ou 6 anos. Quando o Abraham Scheiman assume a presidência do SESC, presidência da FEComércio, a presidência do SENAC, o Abraham convida o Danilo para voltar para o SESC e para ser diretor regional. Então, o Danilo foi diretor regional por 40 anos, né? E trouxe, a grande contribuição do Danilo para o nosso trabalho, né, foi essa centralidade da cultura não só como expressão artística, mas a cultura como um modo de vida. O Danilo dizia, não, a cultura é como a pessoa se veste, como a pessoa se alimenta, como a pessoa se relaciona, quais são os valores que cada pessoa tem, que religião essa pessoa tem ou não tem religião, quer dizer, quais são os traços culturais nesse sentido antropológico que precisa ser respeitado. Nós que trabalhamos com educação e cultura, temos que conhecer essas características da cultura. Então, o Danilo trouxe essa centralidade e ele nos deixa isso como um grande legado. Deixa isso como um grande legado. Nós, hoje, temos, no SESC de São Paulo, 8.000 funcionários, temos 42 unidades, centros culturais e desportivos, que são verdadeiros centros de convivência. Só te interrompendo, essa história das unidades, ela é peculiar do SESC? É peculiar do SESC, é peculiar. Nós não conhecemos, eu não conheço, pelo menos, outras instituições que desenvolvessem essa metodologia, sabe? Pois não? Falar um pouco disso, dessa história dessas unidades. Então, essas unidades móveis, nós atuamos em centenas de cidades no estado de São Paulo e, muitas vezes, em decorrência do trabalho, se formava clubes de leitura, se formava clubes de cinema, a gente deixava uma semente, né, para que as pessoas daquela cidade se organizassem naquelas atividades que nós desenvolvemos e crescessem nessa metodologia. Então, isso era muito importante. Nós trabalhávamos com todas as faixas etárias da cidade, mas era muito importante para os jovens, porque imagina o interior de São Paulo na década de 70. Imaginem, a televisão mal chegava, né? A televisão era um chuvisco, né? Não, quando você pensa você pensa no Brasil, na fundação do SESC, por exemplo, quer dizer, na época da fundação do SESC, nos anos 50, 2/3 da população era rural. Isso. E aí você vem naquela quebradeira, né? Desde Sim. a Bolsa de Nova York, de 29, a Segunda Guerra, né? Tudo isso leva a um êxito dessa população para os grandes centros, porque a pobreza nas regiões rurais eram imensas, né? Imaginar, quer dizer, o SESC hoje, quer dizer, eu acho que deve ser o maior instrumento de conhecimento de particularidade da população, que talvez nenhum governo tenha essa compreensão, né? Porque eu fui a Garanhuns, né? Sim. E o SESC de Garanhuns, se tirar o SESC da cidade de Garanhuns, acaba Garanhuns. Porque tudo é SESC, né? O melhor teatro, a melhor biblioteca, o melhor hotel. Isso faz parte, né, hoje dessa leitura, né? Como vocês veem o SESC nessa evolução toda? Faltam 3 anos para completar 80 anos. Sim. Né? Deve ter uma grande festa, né, Rita? Thaís, né? Thaís. Organizada. Mas, assim, como é que olhar o SESC com essa distância toda? Você que entrou, né, nos anos 60 no SESC, Sim. como é que compreender
o papel hoje do SESC no sentido da cultura, né? Quando a gente fala da importância do SESC como equipamento cultural, enfim, um braço, né, do Ministério da Cultura no Brasil, né? Como é que é olhar isso particularmente? Olha, como eu ia dizer, né, hoje nossa forma de trabalhar pelo menos no estado de São Paulo, cada estado tem diferentes modelos de trabalho, né? Mas no estado de São Paulo nós temos centros de convivência. Nesses centros de convivência nós temos primeiro a arquitetura, né? Nós planejamos uma arquitetura onde lá nós temos os equipamentos, o ginásio de esporte, as quadras de esporte, as salas de ginástica. Nós planejamos um teatro, nós planejamos arquitetonicamente a clínica odontológica, nós planejamos os espaços para as exposições, para as artes visuais, para as oficinas, para as salas de múltiplo uso, onde a gente desenvolve atividades, oficinas com jovens, com adultos. Então, nós recebemos atualmente, por semana, 600 mil pessoas nessas 42 unidades. Então, nós temos uma verdadeira, um centro de convivência. A pessoa vem jogar bola e tropeça numa exposição. A pessoa vem tratar do dente e participa de uma apresentação de música, participa de uma leitura de uma poesia ou de uma apresentação circense. Então, nós possibilitamos que as pessoas que teriam uma dificuldade, ou pela condição de vida, ou pela condição de renda, ou pela disponibilidade de tempo, de entrar em contato, de ter acesso a atividades artísticas, culturais, de boa qualidade. Então, a gente percebe que essas atividades são importantes, que as pessoas gostam, que as pessoas usufruem e, principalmente, que, a partir dessas atividades, as pessoas podem escolher novos caminhos para as suas vidas. Nessas informações que ela recebe, num show musical, numa peça de teatro, numa exposição de arte, numa atividade esportiva, numa corrida, a pessoa tem condições e a escolha dela de mudar de vida, de mudar de hábito, de se alimentar melhor, de conviver melhor e de aceitar o outro. Hoje nós estamos muito atentos à questão da diversidade. Estamos muito atentos ao combate ao racismo, ao combate aos preconceitos em relação às pessoas que escolhem... Ao etarismo, né? Ao etarismo, à comunidade LGBTQIA+. É importantíssimo esse papel do SESC. Então, nós propiciamos que as pessoas de diferentes valores convivam e que é bom conviver, né? Que é bom conviver. Então, nós estamos muito atentos a isso e a gente percebe que isso é importante. É porque a gente pensa, né? O São Paulo são 645 municípios. Quer dizer, é um estado poderosíssimo, grande. A gente pensa, o Rio de Janeiro tem 92 municípios, né? Sim. Então, quando você começa a botar isso numa relação, né, de proporção e ver o tamanho, a dimensão do SESC em atingir basicamente todo o estado, porque você atinge todo o estado, né? Atingimos todo o estado. Está acontecendo agora no estado de São Paulo uma atividade que nós denominamos Circuito SESC de Artes, onde nós visitamos 122 cidades, onde não tem unidade fixa do SESC. Fazemos isso em convênio com as prefeituras locais, com os sindicatos do comércio locais, levando, num fim de semana, isso que está acontecendo aqui, né? Levando atividades culturais, de literatura, de apresentações musicais, de apresentações também teatrais. Esportivas e de física também. E, é claro, a gente atende as pessoas, a gente faz isso nas praças públicas das cidades, a gente tem uma frequência muito boa, mas muito mais do que a frequência, essa atividade, Circuito SESC de Arte, sensibiliza as autoridades municipais, para que essas autoridades percebam o quanto é importante, o quanto a população da cidade, e como a gente está vendo isso aqui, quando a gente faz uma coisa bem feita, as pessoas
participam, as pessoas precisam disso, precisam sair daquela coisa só do trabalho, só da obrigação, às vezes, familiar ou da obrigação profissional, e ter esses momentos riquíssimos, né, de lazer, de troca, de a gente ouvir pessoas como ouvimos agora, né, o nosso ministro, falar essa maravilha da vivência dele, da história dele, da valorização da democracia. Então, isso tudo, as pessoas estão ávidas por isso. Então, quando a gente faz esse circuito SESC de arte, em cada cidade, além de atender as pessoas, a gente está falando, senhor prefeito, senhor vereador, o senhor quer votos? Fique atento, fiquem atentos, porque a população precisa e valoriza as atividades artísticas, culturais e esportivas e de lazer e de convivência social. Nós temos, Afonso, um orgulho muito grande. Edgar Morin foi uma pessoa que nos conheceu muito. Eu digo conheceu porque ele é centenário, agora não dá mais para viajar. Ele era amigo pessoal do Danilo, eles se cumprimentavam nos aniversários e tal. Edgar Morin falava assim: esses centros de convivência do SESC é a escola do futuro, a escola sem paredes, a escola sem lousa, né? A escola onde cada um aprende com o outro a viver melhor. Então, nós temos orgulho, né, Ian, de ter essa referência desse um dos filósofos mais importantes do século XX, né, o Edgar Morin, de valorizar a nossa atividade e dizer, ó, vocês estão no caminho certo, continuem fazendo isso, porque isso é importante, esse é o futuro, né? Menos escolas de paredes e mais escolas de convivência, mais educação permanente, mais oportunidade de aprender em todas as idades, né? Não tem idade para aprender, não tem idade para mudar, não tem idade para a gente conviver melhor um com o outro. Tá? Então, nós temos essa felicidade de pessoas como Edgar Morin de reconhecer o nosso trabalho. Mas o SESC é do Brasil, você falou de Garanhuns. Sábado, dia 3, o SESC do Rio de Janeiro vai estar fazendo a abertura da exposição dos Brasis, aqui no Quitandinha. Não deixem de visitar essa exposição. Essa exposição foi um trabalho conjunto do SESC Departamento Nacional, com todos os departamentos regionais, os curadores, infelizmente não estou com o nome presente aqui deles, mas os curadores viajaram pelo Brasil todo e selecionaram 240 artistas, mulheres e homens, artistas negros e negras, e essa exposição reflete essa riqueza da cultura basilar do nosso povo, né? da criação artística, que precisa ser trazida à tona. Precisa ser trazida à tona. Essa exposição começou no Sesc Belenzinho, uma das unidades do Sesc em São Paulo, e eu, quando visitei essa exposição, Afonso, os educadores também que nós contratamos para servir, para fazer a mediação, tivemos o cuidado de contratar profissionais negros e negras, para que tivesse essa presença, né? Galina, eu vou te interromper só para completar, porque eu vi a exposição no Belenzinho, fiquei absolutamente chocado. Vocês aqui de Petrópolis vão ter oportunidade. Bem, ela é resultado de um trabalho desenvolvido pelo SESC, reunindo aproximadamente 240 artistas negros de todos os estados do Brasil, sobre a curadoria do Igor Simões, né, em parceria com a Lohane Mendes e Marcelo Campos. Muito obrigado. Importante. Muito obrigado pelo esclarecimento. Essa exposição, eu estava visitando essa exposição no Sesc Belenzinho e eu vi um educador, um mediador, falando para um grupo de crianças. A gente faz um trabalho muito grande com as escolas públicas do Estado de São Paulo. A gente convida para todas as exposições, a gente, inclusive, contrata ônibus, porque as escolas, infelizmente, não têm verba para isso, mas o SESC contrata ônibus para trazer os alunos da rede pública de ensino para ver nossas atividades. Então,
tinha um grupo de estudantes, 11, 12, 13 anos, ouvindo o mediador dessa exposição dos Brasis, e muitas crianças negras com orgulho de estar com o seu cabelo, né, o seu cabelo característico, com seus traços fisionômicos característicos, ouvindo o educador negro falando de artistas negros. Como a gente percebia no olhar dessas crianças o orgulho, puxa vida, como disse aqui a nossa amiga aqui antes, né? Eu posso também ser artista, eu posso também, meu povo, as pessoas da minha raça podem fazer tudo o que querem fazer. Então, a gente percebe esse brilho nos olhos das crianças quando tem esse contato com uma expressão da nossa cultura afro-brasileira, tão rica no nosso Brasil, né? Galina, eu queria que você falasse para as pessoas sobre também a política, né? Eu acho que hoje já é uma política de trabalho das unidades fixas do SESC por São Paulo. São quantas? São 42 unidades, 42, a maioria delas centros culturais e desportivos. Há algumas unidades especializadas, como, por exemplo, o nosso centro de férias em Bertioga, uma instalação de férias e fim de semana, que tem 1000 leitos, onde as pessoas passam fins de semana, passam férias, mas não é só para ir para a praia e só para ir para a piscina. Quem vai para o Sesc Bertioga, nesse centro de férias, tem shows musicais todas as noites, tem apresentações artísticas todas as noites, palestras, convivências relacionadas a atividades esportivas, atividades culturais. Então, a pessoa não fica só tomando caipirinha e indo para a praia, que isso também é bom, diga-se de passagem. Eu pensei nessa parte aí, mas enfim. Mas a pessoa pode ver um bom filme, pode ver uma peça de teatro, pode ver um espetáculo de um mágico, né? Então, ela tem um momento de deslumbramento. Sim, né? Eu acho que é um conjunto. Tá. Eu acho que o SESC tem essa coisa do conjunto, né? De pensar no conjunto. E pensando nesse conjunto, é essa parceria do SESC com os nossos festivais, né? E com o Sempre um Papo. Então, acho que a tua presença aqui demonstra essa sensibilidade do SESC, né? De não fazer só algo dentro de si, mas tornar isso viável, numa rede, né? Viável. Sim, né? sim. Que ao momento que você vem a um evento, fala nesse evento, transmite uma mensagem, isso dá uma conexão muito grande, né, de que o SESC não tem braço para fazer tudo, Claro. não tem braço para fazer tudo, mas pode fazer muita coisa. As parcerias são fundamentais nesse trabalho. Nós temos entre nossos parceiros as principais universidades do Estado de São Paulo, a USP, a Unicamp e a Unesp. Temos termos de convênio para desenvolvermos atividades conjuntas com essas 3 universidades. Temos convênio com o Museu de Arte Moderna, com a Bienal de São Paulo, com o MASP, com o MIS, Museu da Imagem e do Som. Então, nós trabalhamos em parceria e valorizamos muito, né? Sempre é um papo com a presença... São 20 anos de parceria com Sempre um 20 Papo, 20 que é uma anos. instituição de Belo Horizonte que ao se aliar ao SESC, tornou o holofote nacional, né? A gente que sempre trabalhou de Belo Horizonte, mas já são 20 anos, você imagina. E o nosso trabalho nesse campo da literatura é também muito importante. Nós temos uma editora, o Ian, o nosso gerente da editora, está aqui presente. Nós temos 400 títulos na nossa editora, não ficção. São livros relacionados aos nossos campos de atuação, né? História, filosofia, cultura, cinema, teatro, música. São esses os temas que nós temos nesses 400 títulos. Nós temos bibliotecas e salas de leituras em todas as unidades. Para você ter uma ideia, o ano passado nós tivemos, nesse campo das bibliotecas, a frequência de aproximadamente 1 milhão de pessoas.
Então, são bibliotecas acessíveis, para leitura local, para empréstimo, com equipamentos para pessoas com deficiência visual. Então, para dar o exemplo, a parte de literatura, de biblioteca, é uma parte central no nosso trabalho, porque o livro liberta, né? Uma pessoa lê um livro, ela pode, por essa leitura, mudar de vida, né? Pode mudar de vida. Não, Magalina, você está falando da questão, né, da leitura, mas o quanto, né, o SESC também promove festivais, né? Quanto o SESC promove festivais, tem o Festival da Palavra, enfim, vários festivais também de literatura promovidos pelo próprio SESC, né? Ah, então, sim. esse fomento de ideias a partir da literatura também hoje é um know-how do SESC, porque é importante. A gente faz em diversas escalas, né, que vocês estão fazendo aqui, de levar escritores às nossas unidades para fazermos palestras, para fazermos lançamento de livros. Essa é uma atividade muito frequente em todas as nossas unidades no estado todo, né? Eu queria dar uma paradinha e falar de uma área do SESC que é visível porque acontece lá, mas a importância que o SESC tem ao construir parcerias com grupos sólidos de teatro, dança no Brasil, eu fico imaginando, né, se imagina se só metade dos SESCs do Brasil, eu fico contente com metade, fizesse o trabalho que vocês fazem com o Galpão, com o Teatro Oficina e com tantos outros. Aliás, está tendo, né? uma peça do Galpão lá. Tá agora, né? Tá lá. Realmente, a gente é a casa, né, do teatro em São Paulo, né? Os grupos teatrais todos estão sempre presentes nas nossas... Quase todas as nossas unidades a gente tem teatro, né? Ou, se não tem teatro, tem um pequeno auditório, mas o teatro é uma parte central dessas nossas unidades, né? E temos orgulho, né, nós estamos agora conversando com a Fernanda Montenegro, ela quer voltar lá para fazer uma peça com a gente, né? Um monólogo sobre a Simone de Beauvoir, né? Ela já fez isso com a gente. Então, a gente ser procurado pela Fernanda Montenegro, puxa vida, um orgulho, né? É um orgulho muito grande. E falando em teatro, né, nós temos esse reconhecimento. O Danilo conseguiu, há 2 anos mais ou menos, nos entendimentos que houve com a Funarte. Funarte nos procurou, entidade nacional ligada ao Ministério da Cultura. A Funarte nos procurou querendo doar o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, que está lá no bairro do Bexiga, em São Paulo, que eles tinham começado uma reforma, não conseguiram terminar. Eles nos procuraram, olha, nós queremos doar esse teatro para o SESC. Doar é uma maneira simplificada, como o ministro falou. Vamos falar simbólica, simples. Né? Hein? Simbólica, né? Simbólica, né? Porque é uma sessão por 35 anos e tal, renováveis. Então, nós assumimos o TBC. O TBC é, para a história do teatro no Brasil, uma das casas mais importantes. Passaram por lá todos os grandes atores, todas as grandes atrizes, a própria Fernanda Montenegro, Raul Cortez, enfim. Se a gente pegar essa geração mais antiga dos diretores, dos produtores, das atrizes, dos atores, esse pessoal começou no TBC, Teatro Brasileiro de Comédia. Então, nós vamos administrar esse espaço, vamos terminar a reforma, vai demorar um pouco, vai ficar pronto em 2028, mas nós temos também muito orgulho da Funarte ter reconhecido no SESC... O Teatro Brasileiro de Comédia é a história do teatro. É a história do teatro no Brasil, né? Alina, a gente está caminhando para o final. Que pena, está tão bom o papo. Pois é. Falamos do passado, falamos do presente. Sim. Agora temos um futuro pela frente, né? Sim. O SESC tem inúmeros planos de expansão, né? As unidades, os departamentos do SESC em todas as áreas, né? Leitura, literatura e artes e tudo. Queria que você deixasse uma mensagem para o futuro para a gente. Muito bem, nós estamos com um projeto estratégico de expansão da nossa rede física.
um projeto muito forte, né? Nós vamos, esse ano, inaugurar uma unidade em Franca, no interior de São Paulo. É uma unidade que tem mais ou menos 30 mil metros quadrados de área. Estamos construindo um SESC na cidade de Marília, também no estado de São Paulo. Também centros culturais e desportivos com esse, né, teatro, São unidades esporte, construídas do chão, né? do chão. Não, são projetos arquitetônicos. A gente faz um concurso arquitetônico, contrata os melhores arquitetos do mercado. Então, nós estamos terminando a obra de Franca, estamos fazendo a obra em Marília, que inauguramos o ano que vem. Estamos fazendo um grande centro cultural e desportivo no centro de São Paulo, ao lado do Mercado Municipal, que é um lugar icônico e turístico da cidade de São Paulo. E aquele prédio em frente ao Teatro Municipal. Exatamente. Lá ali. é o SESC Dom Pedro II, que vamos também inaugurar o ano que vem. Isso já estamos construindo uma unidade. Começou o mês passado a construção de um SESC em São Bernardo do Campo, ao lado dos pavilhões da Vera Cruz. A prefeitura nos doou um terreno lá. Aliás, esses terrenos de Franca e de Marília foram doados pela prefeitura, né? O terreno do Parque Dom Pedro II, doado pela Prefeitura de São Paulo também, o que é um reconhecimento do nosso trabalho, né? E vamos começar agora, nos próximos 3 meses, uma obra de uma unidade em Limeira, interior de São Paulo. Temos o projeto arquitetônico pronto para construir uma unidade no Campo Limpo, bairro da Zona Sul de São Paulo, uma área, sei lá, moram 2 milhões de pessoas nessa redondeza de Campo Limpo, extremamente carente essa região da cidade de São Paulo. O projeto está na prefeitura para a prefeitura aprovar. Está na prefeitura para a prefeitura aprovar da cidade de São Paulo o SESC em Pirituba, zona norte da capital. Está para a prefeitura aprovar o projeto do SESC em São Miguel Paulista, extremo da zona leste de São Paulo. Projeto maravilhoso. Também Pirituba, São Miguel Paulista, também foram doações da Prefeitura Municipal de São Paulo. E compramos recentemente um terreno em Sapopemba, também no extremo da zona leste de São Paulo, divisa com a cidade de Mauá e cidade de Santo André, e lá vamos desenvolver um projeto. Vamos começar agora a contratar o arquiteto para fazer o projeto arquitetônico. Tem uma ideia de demanda, quando a gente fala, quando você está falando de tantos, né, unidades novas que vêm por aí, daqui a 10 anos essas unidades estão todas em pleno funcionamento, né? Uma cidade de 13 milhões de habitantes, maior do que Portugal, né? Assim, isso é medido através de uma demanda, sei lá, o SESC precisa atingir 60%, 80%. Olha, porque isso é baseado na procura também, né? A nossa lógica é baseada nos recursos, né? Se nós pudéssemos ter um SESC em cada cidade, haveria demanda, né? Se nós pudéssemos ter um SESC em cada distrito da cidade de São Paulo, quando a gente fala de um distrito da cidade de São Paulo, a gente está falando de 1 milhão de pessoas. A Zona Leste de São Paulo tem 4 milhões de pessoas. Então, se nós tivéssemos recursos, haveria demanda para a gente construir centros de convivência, centros culturais e desportivos em todas as cidades do estado de São Paulo, mesmo as menores cidades, né? E o nosso balizamento é o recurso. O nosso recurso vem de onde? A nossa receita vem da contribuição das empresas, 1,5% sobre as folhas de salário. Quando a economia está indo bem, quando o emprego com carteira registrada está se expandindo, os nossos recursos crescem. Nós acreditamos que o Brasil vai crescer. E nós acreditamos que hoje nós temos em torno de 10 projetos para a construção de novas unidades, algumas em construções, outras em fase de planejamento. Nós acreditamos que daqui uns 10 anos teremos mais 10, porque o Brasil vai crescer. Então, o nosso balizamento não é pela demanda, o nosso balizamento é pelo nosso potencial econômico de considerar que a contribuição das empresas vai crescer. Tá? Então, esse é o nosso balizamento. Demanda sempre há.
Mesmo que se a gente for numa cidade com 5 mil habitantes, essa cidade de 5 mil habitantes vai querer uma biblioteca, vai querer um teatro, vai querer uma quadra esportiva, sabe? Então, demanda não é problema, quer dizer, o problema é a falta de recursos. E nós, nesses termos, então, as nossas unidades do interior, elas procuram atender uma região. Então, a nossa cidade de Ribeirão Preto, ela desenvolve atividades nas cidades dessa região de Ribeirão Preto. Levam lá uma peça de teatro, levam um show musical, levam uma exposição. Então, a gente procura atender o nosso entorno de cada cidade do interior com atividades, porque a gente não dá conta de ter uma unidade fixa em cada cidade. Mas a gente é otimista. A gente é otimista, viu? E nossas atividades, grande parte delas são gratuitas, a gente não financia a atividade nossa pela Receita. Qualquer cidadão pode entrar nas nossas unidades, as portas estão abertas. Isso é importante, porque como é Serviço Social do Comércio, é importante dizer que tem porta aberta para outros. As nossas portas estão abertas, a pessoa pode entrar, pode usar a biblioteca, pode ver a exposição, pode ver uma apresentação musical, uma apresentação de uma animação cultural. E quando a gente cobra, por exemplo, um show musical de primeira linha, que hoje custaria no mínimo R$100, o empregado dessa empresa que nos mantém vai pagar R$10, vai pagar R$12. A gente está muito atento assim à acessibilidade. A nossa prioridade é que a população de menor renda tenha acesso às nossas atividades. E fazemos tudo com qualidade. A nossa arquitetura é de primeira, o nosso mobiliário é de primeira, os nossos jardins são bem cuidados, os nossos banheiros são limpos, os nossos vestiários têm água quente, né? E os nossos restaurantes são impecáveis na qualidade da alimentação. Por quê? Porque é para o trabalhador. Nós, quando inauguramos o SESC de Interlagos, está fazendo, acho que foi 75, né? Faz muito tempo. Nós contratamos, é um projeto arquitetônico maravilhoso, não sei se você conheceu o SESC Interlagos, se você conheceu, uma arquitetura maravilhosa, é uma área de 500 mil metros quadrados, era uma chácara, e nós, de maneira pioneira, fizemos o levantamento das árvores, do verde dessa chácara, e o projeto arquitetônico foi desenvolvido para que houvesse a menor interferência possível na área verde, porque antigamente se cortava tudo. Então, sem piedade. E aí nós fizemos, uma unidade antiga, mas impressiona até hoje a arquitetura. E nós contratamos um decorador, Terry de la Estufa, que era o decorador da elite paulistana da época. Ele fez um trabalho lindo, ele decorou a unidade com o que havia de melhor, e nós fomos criticados. Puxa, mas por que tudo isso para o trabalhador? Aí, olha, nós fazemos tudo isso, trazemos aqui as melhores obras de arte, trazemos aqui o que tem de melhor, às vezes, de uma exposição do MASP, porque é para o trabalhador. Essa é a nossa vocação. É assim que a gente dá oportunidade para as pessoas se desenvolverem, tendo contato com coisas boas, com coisas de qualidade, com as pessoas que pensam o país de uma maneira mais adequada, mais solidária, mais socialmente justa, né? Então, nós fazemos tudo isso porque é para o trabalhador. Nos emociona muito ver o quanto esse trabalhador... Eu fui outro dia num salão de beleza fazer a unha, aí conversando com a pessoa que estava me atendendo, uma moça, falei, eu sempre faço propaganda do SESC, né, Afonso? Onde eu vou, eu falo do SESC, não tem jeito. 55 anos de SESC, né? A gente é apaixonado. Aí eu falei, você conhece o SESC? Ela falou, eu falei, onde você mora? Eu moro no Campo Limpo. Você conhece o SESC de Campo Limpo? Ela falou, eu conheço. Minha filha aprendeu a andar de patins no SESC Campo Limpo. Olha que coisa importante.
né? A filha dela aprendeu a andar. Olha que coisa bonita, uma coisa simples, mas marcante para essa senhora e marcante para essa criança. Ela tirou muita cutícula sua, não, né? Não. Galina, só tenho que te agradecer demais e dizer que não só o Sesc São Paulo é parceiro dos nossos festivais há muito tempo, assim como também do meu projeto Sempre um Papo, que, para quem não sabe, tem 38 anos de existência, 20 com o Sesc. E a presença do Galina aqui, da Thaís, do Ian, se justifica pela grandeza, pela importância do trabalho cultural, em especial do Sesc em São Paulo. E eu sempre falo, quem dera todo o Estado brasileiro se espelhasse no trabalho do Sesc São Paulo e estes Sescs replicassem esse serviço para lá. Muito obrigado, viu, Galina? Olha, eu que agradeço. Eu quero dizer também que a gente não faz nada sozinho, né? Então, o nosso trabalho, eu falei que nós temos 8.000 funcionários hoje. São funcionários altamente qualificados. Nós temos processos seletivos para todos os cargos. Ninguém entra no Sesc porque é primo de alguém, o parente de alguém, o amigo de alguém. O cozinheiro, o jardineiro, o motorista, o animador cultural, o educador de atividades, todos passam por processos seletivos e, felizmente, pra você ter uma ideia, animador cultural, quando a gente abre o processo seletivo, a gente tem em torno de 20.000 candidatos. Então, a gente é procurado por profissionais vocacionados para essa área. Desses 20.000, a gente, às vezes, vai contratar 20 ou 30 e depois deixa lá um banco de talentos para até 2 anos. Então, nossos profissionais são bem selecionados, bem treinados. Nós damos oportunidade para todos os funcionários estudarem. Bolsas de estudo para graduação, para pós-graduação, para especialização, aqui e no exterior. Aqui no exterior. Há um preconceito no Brasil, né? Quando se fala em exterior, pensa que é desperdício. Mas fazer um programa, um aprendizado num outro país é muito rico. A gente cresce muito pessoal e profissionalmente. Então, nós temos... E nesse decreto de criação do Sesc tem lá um artigo que a gente não pode contratar parentes de até 3º grau do Sesc. Então, eu não posso contratar meu filho, nem contratar minha mulher, que seria a melhor profissional do mundo. Não dá. Até 3º grau não pode ter parente, nem dos dirigentes, né, do nosso conselho. Nós temos um conselho que representa as empresas que contribuem para o Sesc, ligados à Federação do Comércio, né? Nem desses conselheiros, nem nós, empregados, a gente pode contratar até o 3º grau. Então, isso nos dá uma autonomia de ter profissionais comprometidos com o trabalho, né? Isso a gente tem que reconhecer. Né, você vê um educador nosso dando uma aula, puxa, a pessoa está lá de corpo e alma dando aquela aula. Você vê um educador fazendo uma mediação de uma exposição, você fala, puxa, esse cara está no lugar certo, no trabalho certo. Você vê um jardineiro cuidando da planta. Aliás, jardineiro é uma profissão interessante, os caras se apaixonam pelas plantas. É muito bonito, é muito bonito. Né? Então, a gente tem essa felicidade de ter esse quadro de pessoal muito comprometido, 50% homem e 50% mulher hoje, está equilibrado. E o quadro gerencial, as mulheres já estão passando na frente dos homens. Eu acho que, só para encerrar, eu acho que isso demonstra, né, essa coisa do investimento do Sesc, né? Não achar que é gasto, né? Porque quando se pensa, né, vai mandar para o exterior, sim, vai ficar passeando no exterior. Mas eu acho que o Sesc reflete o padrão de investimento que ele quer para a sociedade. E aí eu acho que essa coisa, quando se fala no futuro, né, é o melhor futuro que se espera. Né? É isso mesmo. Bom, obrigado, viu? Ok, uma satisfação estar aqui conversando. Obrigado. Agradeço muito aqui toda a atenção de vocês. E não deixem de ver a exposição dos Brasis do Quitandinha. Está lindo demais.
Logo vamos começar a continuar chamando o Jamil Chad para substituir, sentar na mesa. Agora, pode vir. Gente, o Jamil acabou de chegar da Suíça, diretamente. Tem 2 cadeiras, só tirar essa aqui. Boa tarde, senhor, vai bem? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Além de tudo que o Jamil é, correspondente há 20 anos no Brasil, em Genebra, autor de livros fantástico, um livro de cartas, troca de correspondências com a Juliana Monteiro, um livro sobre futebol, importantíssimo também. E